Oi, galera do John, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos mantendo-se saudáveis. Bom, como eu estou em casa, dá para tirar a máscara, né? Vamos lá. Pessoal, vou tentar gravar para vocês algumas videoaulas curtinhas, explicações. Eu fiz alguns PowerPoints, como se eu estivesse explicando em sala de aula, tá bom? Então, sejam bem-vindos aí à aula de linguagens, códigos e suas tecnologias. O que a gente vai falar hoje? Semana passada ocorreram as aulas no Centro de Mídias do Estado e o assunto foi sobre conjunções, orações coordenadas. Então eu resolvi dar um apanhado geral nisso tudo para vocês poderem fazer a atividade. Desculpa, o nariz está coçando. Então, para começar, o que é a sintaxe? A sintaxe, ela faz parte do estudo da língua. É uma parte essencial da gramática. O estudo da gramática é dividido em 5. Né? A sintaxe é aquela parte que estuda o uso das palavras dentro das frases e também das orações, e como essas palavras se relacionam entre si. Além disso, o estudo da oração dentro do período, permitindo que a frase tenha sentido, o que faz ela ter sentido, a ordem que as palavras são colocadas na frase, tudo isso envolve o uso da sintaxe da língua portuguesa. Então, para relembrar, nossa, o PowerPoint deu um problema ali, mas está escrito assim: o que é frase, o que é oração, o que é período. É básico, gente, né? Quais são as diferenças entre esses elementos do nosso estudo? Vamos lembrar bem do básico mesmo, matéria lá do fundamental. Frase é todo enunciado, tudo que a gente fala, o que a gente escreve que tem sentido. Pode contar com verbo ou não. Se não tem verbo, a gente chama de frase nominal. E aí eu dei 2 exemplos para vocês aí. Socorro! Alguém gritando. Bom dia, alunos. Então, para a frase ter sentido, ela vai fazer muito o uso do contexto. Aliás, sempre depende do contexto, né? Se não tiver um contexto, ela pode perder totalmente sentido. O que dá o contexto da palavra socorro na escrita? O ponto de exclamação. O ponto de exclamação significa que esse socorro aí foi gritado, tá bom? Então, aqui acaba esse estudo. A frase nominal a gente não tem mais o que estudar. Não tem verbo, mas tem sentido? Frase nominal. E quando tem verbo, professora Dani? A professora sempre faz a pergunta e responde, né, galera? Bom, aí vai receber o nome de oração. Então, quando a frase contar com a presença do verbo, ou seja, quando ela se estruturar em torno de um verbo, ela vai ser chamada de frase verbal e vai receber o nome de oração. Por que eu falo se estruturar? Porque a oração inteira ela gira em torno do verbo. Se você tirar o verbo, ela desmonta o enunciado. Desmonta, perde o sentido. Então eu coloquei um exemplo para vocês aí. A gerente do banco gritou por ajuda. Experimente tirar a palavra gritou dessa frase. Ela vai perder totalmente sentido. A gerente do banco por ajuda. Acabou. Deixou de ser um enunciado. Então, para ser uma oração, tem que ter verbo e tem que fazer sentido dentro de um contexto. Para a gente saber o número de orações em um texto, eu devo sempre contar o número de verbos. Esse é fácil, é básico. E o período? O que é o período? O período é a estrutura escrita que possui pelo menos uma oração. Então, o período, ele começa lá com a letra maiúscula, acaba no ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Mas ele tem que ter oração. Então, o período é simples, quando o enunciado tem apenas uma oração e é finalizado por um sinal de pontuação. Então, eu coloquei de exemplo aí facinho. João é um rapaz muito alegre. Verbo ser, terceira pessoa do singular, é. Maria gosta de ir ao parque. Gosta de ir, a locução verbal, 2 verbos com o valor de um verbo só. Desculpem. Período simples, um verbo em cima, um verbo embaixo. Período composto é quando o enunciado pode ter 2 ou mais orações finalizadas por uma pontuação. Então eu peguei o exemplo lá de cima e ampliei. João é um rapaz muito alegre e consegue fazer vários amigos. Desculpa mais uma vez, gente. João é um rapaz muito alegre, primeira oração. Consegue fazer vários amigos, segunda oração. Verbo é, locução verbal consegue fazer. Maria gosta de brincar no parque e ama viajar. Primeira oração, Maria gosta de brincar no parque. Segunda oração, ama viajar. Nós temos 2 locuções verbais aí, período composto. Até aqui tudo bem, né? Isso aqui é básico. É algo que vocês já aprenderam, é algo que a gente está sempre falando. E aí, vamos ampliar. O que foi falado lá no Centro de Mídias? Foi falado muito sobre o período composto por coordenação, ou a tal da oração coordenada. Gente, junto com esse estudo, eu vou fazer também um estudo sobre conjunção, tá bom? Eu vou finalizar esse, e em seguida eu vou falar sobre conjunção.
Então, o que é o período composto por coordenação? Quando eu tenho num período composto, que tem mais de uma oração, quando as orações elas não possuem uma conexão direta, ou seja, elas são independentes uma da outra, elas não têm, uma não é função sintática da outra, uma não é complemento, elas separadamente, elas são independentes, então a gente vai chamar isso de oração coordenada. Elas não exercem função sintática uma sobre a outra. Para quem não lembra, função sintática é a missão de cada uma das palavras, de cada um dos termos, que eles têm em relação um ao outro dentro de uma oração. Por exemplo, sujeito e predicado. Qual a função? Se eu falar assim, o cachorro correu pela rua. O cachorro, artigo mais substantivo. Qual é a função sintática deles? Sujeito. Correu pela rua. Correu verbo pela preposição, rua, substantivo. Qual a função sintática? Predicado. Então, função sintática são as funções que as palavras exercem dentro da oração. Exemplos, então, de oração coordenada. Acordei cedo e levei meu cachorro para passear. Dá para falar separadamente. Uma não precisa da outra. Acordei cedo. Acabou. Levei meu cachorro para passear. Só que as duas aí foram somadas. São ações que foram somadas pelo mesmo praticante. Então, por que falar separadamente? Um bom falante da língua portuguesa, ele vai falando de forma mais objetiva, de forma mais econômica. Ele vai organizar a sua fala, tá? Trabalhei até mais tarde e jantei em um restaurante. Fala separadamente. Trabalhei até mais tarde. Jantei em um restaurante. Como bom falante da língua portuguesa, eu junto num período composto por coordenação. Então, as orações, esses dois períodos que eu mostrei de exemplo, eles são sintaticamente independentes. Uma ação não precisa da outra para acontecer. Uma não é função da outra. Deu para lembrar essa? As orações coordenadas, isso aqui foi falado lá no Centro de Mídias, eu achei que ficou jogado na aula, então eu fiz questão de colocar aqui para vocês bem explicadinho, tá? Sem criticar ninguém, às vezes é na rapidez, eles só tinham 45 minutos, aí eu pude analisar o vídeo com calma e percebi que ela não explicou. Então, o que são as orações? As orações coordenadas podem ser divididas em duas, assindéticas e sindéticas. O que são as orações coordenadas assindéticas? São as orações coordenadas que não são introduzidas por conjunção. Lembra que o a em português ele nega. Então esse a prefixo na palavra sindética, ele está negando, ele está querendo dizer que a oração não tem alguma coisa. No caso, ela não tem conjunção. Então, exemplo, tudo passa, tudo corre. É a lei. Olha quantos verbos nós temos. Passa, corre e é. Nós temos 3 orações aí. Não tem nenhuma conjunção ligando essas orações. Então, a gente vai chamar isso de oração coordenada assindética. E as orações coordenadas sindéticas são aquelas que são introduzidas por uma conjunção. Então, exemplo, deve ter chovido à noite, pois o chão está molhado. Deve ter chovido à noite, oração principal. Pois o chão está molhado, oração coordenada sindética, e aí vai vir o tipo de oração coordenada. O pois, ele pode ser conclusão, pode ser explicação. Já já eu falo sobre isso. Mas tudo bem, então? Oração coordenada sindética são orações que não têm conjunção. Quando tiver a conjunção, eu vou chamar de coordenada sindética. A primeira, sem conjunção, vai ser a oração principal. A segunda vai ser a sindética, e aí eu vou explicar o tipo que é. Ufa! Gente, eu só coloquei oração subordinada aqui para vocês darem uma relembrada, mas eu vou falar sobre isso mais tarde, tá? Só para relembrar, então, a oração subordinada é aquela que exerce função sintática em relação à oração principal. Ou seja, depende da principal e complementa o seu sentido. Existem 4 tipos de orações subordinadas: as substantivas, as adjetivas, as adverbiais e as reduzidas. Isso significa o quê? Que a oração subordinada, ela faz função de uma desses 3 tipos, e as reduzidas eu vou falar depois também. Então, ó, substantivas são orações subordinadas que exercem o papel de substantivo. Adjetivas, elas têm papel de adjetivo. Adverbiais têm papel de advérbio. Tá bom? Então, eu coloquei aí os exemplos. Acho que a decisão do juiz foi injusta. Vamos primeiro localizar os verbos. Acho e foi. Acho, primeira oração, que a decisão do juiz foi injusta. Então, acho, oração principal, que, oração subordinada substantiva. As alunas que se dedicaram muito durante o semestre tiraram ótimas notas na prova. Então, o que se dedicaram muito durante o semestre é um adjetivo de alunas. Tá? Então, as alunas tiraram ótimas notas na prova é a principal.
que se dedicaram muito durante o semestre, é a subordinada. Vamos ao zoológico, desde que não chova. Então, vamos ao zoológico, oração principal, desde que não chova, oração subordinada adverbial. Essa aí está indicando tempo. Lembra que o advérbio indica tempo, modo, aí tem vários tipos aí, né? Consequência, a gente vai falar sobre isso. Por isso que eu te falei para vocês, a subordinada é um pouquinho mais longo, tá? E um exemplo de reduzida. Qualquer uma dessas pode se tornar oração reduzida. O que acontece na reduzida? A gente tira a conjunção, mas ela está subentendida. É obrigatório comparecer à reunião. A versão desenvolvida dessa redação seria: é obrigatório que você compareça à reunião. Tá bom? Gente, neste momento, oração subordinada é só para dar uma frisada, mas a gente vai entrar mais a fundo nesse estudo mais para frente, tá bom? Não sei se aqui virtualmente ou se pessoalmente estaremos juntos esse ano. Bom, aqui eu disponibilizei para vocês algumas das fontes pesquisadas. O próximo vídeo eu vou falar sobre conjunção. Beijo a todos, mantenham-se saudáveis, não abusem na rua, tá bom? E tô com muita saudade de vocês.